Boa tarde, minhas amigas, boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 25 de abril de 2025. E nesse horário nós estudamos essa obra, Conversando com os Espíritos na Reunião Mediúnica. Queremos lembrar a todos que quando nós terminarmos de estudar esse livro aqui, nós vamos começar a estudar o livro de Manuel Filomeno de Miranda. Deixa eu ver aqui o nomezinho dele, né? Porque aí quem quiser já vai. Dos bastidores. Deixa eu pegar aqui. Esse livro aqui, ó. Dos bastidores da obsessão, tá? Assim que a gente terminar, a gente vai estudar esse livro do Manuel Filomeno de Miranda, Nos Bastidores da Obsessão. Não acredito que a gente leve muito tempo, não. Mas quem quiser já comprando o livro, é um livro maravilhoso do Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, tá? Nos Bastidores da Obsessão. É o livro que nós vamos começar a estudar assim que a gente terminar, né, de estudar esse livro da Terezinha Oliveira. Esse foi a primeira obra psicografada pelo Manuel Filomeno de Miranda. Ou melhor, psicografada pelo Divaldo do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, tá? Livro fantástico, que os livros do Manuel Filomeno de Miranda são fantásticos, né? Esse é maravilhoso. Então, vai ser o primeiro livro que a gente vai estudar, do Manuel Filomeno de Miranda, sexta-feira, às 4 horas da tarde, quando a gente terminar essa obra da Terezinha Oliveira. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Mestre Jesus, ao Pai Criador, agradecendo as bênçãos, né, que nós temos recebido todos os dias, que o Pai nos fortaleça, que o Pai nos ampare, abençoe os nossos lares, nossos bons propósitos, nessa nossa vontade de aprender, de crescer, de melhorar cada vez mais. E também sempre pedir por aqueles nossos irmãos mais necessitados, que todos possam ser amparados pela misericórdia de Deus. E assim, envolvidos pelas danças por essas bênçãos que vêm do alto, se derramam sobre cada um de nós, pedimos ao Pai a permissão para darmos por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Beijo. Vamos lá, começar o nosso estudo, né? Como nós falamos, aqui hoje é dia 25 de abril, né? Sexta-feira. Então, o livro da Terezinha Oliveira, depois veio o livro dos médios, né? Vamos lá. Diz, capítulo 9 da terceira parte, Despertando para a Verdade. Diz assim a Terezinha Oliveira: vocês não têm autoridade para falar em nome de Jesus. Só os padres da nossa igreja podem fazer isso. Como vocês se atrevem? Na realidade, quem está dizendo isso é um espírito na reunião mediúnica. Um espírito que o médium está dando passividade. Então, esse espírito chega à reunião mediúnica falando isso, né? Que o pessoal ali da mesa, que o dialogador, o doutrinador, ela diz que ele não tem autoridade para falar em nome de Jesus. O doutrinador está conversando com ela e dizendo, né? Eu estou aqui falando em nome de Jesus. E ela diz que ele não tem autoridade para falar em nome de Jesus. Só os padres da igreja dela podem falar, só os padres da igreja podem falar em nome de Jesus. Dá para ver que a companheira é católica, né? Católica. Ela diz que só os padres podem falar em nome de Jesus. Então, a companheira é católica. Aí o doutrinador, o dialogador, diz assim: minha irmã, Jesus disse a todos os que se tornavam seus discípulos: ide e pregai. Quem quiser anotar, isso está em Marcos, capítulo 16, versículo 15. É sempre bom
a gente anotar essas passagens, que em algum momento a gente pode querer, e aí a gente tem. Então, é Marcos, capítulo 16, versículo 15. É Marcos 16,15. E de pregai. Então, o dialogador lembra disso. Ela lembra isso, que Jesus disse para que todos nós, seus discípulos, e de pregai. Só estamos atendendo ao que Jesus mandou. Aí ela se vira, olha só como ela é inteligente. Ela diz assim: ó, isso foi, Jesus, ela quis dizer que isso foi para os discípulos. Vocês não são discípulos de Jesus. Aí o dialogador diz: como não? Jesus assegurou: ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Puxa uma setinha aí e bota. João 10,16. João capítulo 10, versículo 16. Então, ela está usando, né, o conhecimento dela da Igreja Católica e ele está respondendo com as citações bíblicas para ela perceber que ele conhece. Então, ele diz: como não? Jesus assegurou: ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, e mandou que os seus discípulos passassem a outros a mensagem dele. Então, também nós agora estamos aprendendo, ensinando o Evangelho de Jesus. Acaso você nos ouviu dizer alguma coisa que fosse contrária ao ensinamento do Mestre? Não sei, disse ela, mas vocês não podem. Não podem. Então, ela está aqui, ela, num debate com ele, dizendo que eles não têm o direito, né, de falar em nome de Jesus. Porque então já deu para perceber que o dialogador já vinha usando com ela questões voltadas ao Evangelho do Senhor. E por isso que ela contestou. Aí ele diz assim: acho que podemos, minha irmã, pois estamos fazendo e muitos ouvem e atendem ao chamado que fazemos em nome de Jesus. Porém, não é isso que importa. Agora, como está você? Como você se sente? Estou bem, nada demais. Você sabe onde se encontra? Tenho andado de cá para lá. Até já estou um pouco cansada. Então você chegou no lugar certo. Aqui você vai poder descansar. É um lugar de fraternidade, como Jesus ensinou. Você sabe que Jesus provou que a vida não acaba quando a gente morre, não é? É com a ressurreição. Aí ela vem e fala da ressurreição, que ele falou. Jesus já provou que a vida não acaba quando a gente morre. Aí ela fala o quê? Da ressurreição. Ah, Jesus ressuscitou. Aí ele diz: sim, quando ele ressurgiu, é espírito. Porque na ressurreição, Jesus volta em corpo, em sangue, entendeu? Para eles, Jesus ressuscita com o seu corpo carnal. É essa a ideia que eles têm. Jesus ressuscita com o corpo carnal. Então, para todo católico, para todo evangélico, Jesus renasce dos mortos, quer dizer, está morto, agora está vivo com corpo de carne. Ela deu a entender isso. E aí ele vai explicar, ele vai dizer, sim, com a ressurreição, aí ele diz, quando ele ressurgiu, espírito, mesmo depois de o haverem crucificado. E aprendemos com ele que todos nós também ressurgiremos. Não é uma boa notícia? Ninguém morre. Então, ele colocou a ideia da reencarnação, né? Ele colocou a ideia de que nós vamos morrer, nosso corpo físico vai ser destruído, mas nós ressuscitaremos, ressurgiremos em espírito.
provando que a morte não existe. Ele explicou direitinho para ela a ideia. Aí ela diz assim: por que você está falando em morte? Opa, já deu para entender que talvez ela ainda não reconheça que morreu. Percebeu? Aí ele diz assim: não estou falando em morte, mas em vida imortal, que é o espírito é imortal. Porque quando ela falou para ele disse assim: você sabe que Jesus provou que a vida não acaba quando a gente morre, não é? A dizer com a ressurreição. Então ela deu a ideia da volta em corpo de carne. E ele vem e explica para ela que ele ressurgiu em espírito, não em corpo de carne. Mas ela ainda não entendeu. Por quê? Porque talvez ela não saiba que morreu. Carmen, nós estamos no capítulo 9 da terceira parte, Despertando para a Verdade. Deixa eu só contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu estou no 10º parágrafo, 11, né? Então, aqui ela, como uma boa católica, olha que nós tivemos domingo de Páscoa, né? No domingo de Páscoa, para os católicos, Jesus volta à vida com o corpo de carne. Mas nós sabemos que isso é impossível, porque no próprio livro dos Espíritos está escrito: depois que o perispírito se afasta definitivamente do corpo, quando isso, aquele cordão é cortado, não pode mais voltar. Tanto que, se eu não me engano, no Evangelho, está dizendo assim: nem o Filho, quer dizer, nem Jesus pode fazer alguém que morreu, verdadeiramente morreu, que o laço foi rompido, voltar à vida. Não pode fazer isso. Morreu, morreu. O corpo acabou, acabou. Mas ela, como os católicos, pensa que é possível. E ele diz, ele vai e coloca que Jesus ressurgiu espírito, mesmo depois de o haverem crucificado. Né? E aí ele diz, e aprendemos com Jesus que todos nós também ressurgiremos. Ninguém morre. Aí ela fala: que você está falando em morte? Opa! Aí dá para perceber que ela, a companheira, talvez não tenha noção. Aí ele diz assim: não estou falando em morte, mas em vida imortal. O corpo não dura para sempre. O espírito, porém, continua vivendo. E ela diz: eu estou bem viva. Sim, espiritualmente. Em corpo e alma. Né? Então, ele diz, ela diz: eu estou bem viva. Ele diz: sim, você está viva espiritualmente. Mas ela repete: em corpo e alma. Eu estou viva em corpo e alma. Aí ele diz assim: bem, você observou o lugar em que estamos? É uma sala, há várias pessoas. Aí ela diz: umas estão ajudando, outras que parecem doentes. São os mensageiros do Senhor, diz o dialogador, né? Socorrendo as almas que chegaram aqui sem entender bem, que já não estão vivendo no muito terreno. Então, repara, ela tinha dito que ela estava viva em corpo e alma. O que ele faz? Ele passa a usar a palavra alma. Ele diz assim: são os mensageiros do Senhor socorrendo as almas. Não é que ela disse: eu estou viva em corpo e alma. Então ele vai usar a palavra alma. Ele não vai falar a palavra espírito. Que já, que, ó, socorrendo as almas que chegaram aqui sem entender. Bem que já não estão vivendo no mundo terreno. Espera aí, de novo você parece estar dizendo que eu morri. Não morri, não.
Não é o mesmo, diz ele, só o seu corpo. Meu corpo, olha aqui o meu corpo. Nesse momento, ela prestou atenção no corpo e viu que não era o seu, pois estava agindo e falando através do corpo da médium. Lembra da aula de ontem do livro Diversidade dos Carismas? Percebeu? Ela estava falando com o médium através do pensamento dela, emitindo o pensamento. A médium captava o pensamento dela, processava o pensamento dela e transformava em código linguístico, porque aqui na psicografia, para o dialogador, que é o encarnado, captar. O tempo que ela está passando o pensamento dela para o cérebro do médium, ela não presta atenção. Ela não presta atenção no médium, entendeu? Ela não prestou atenção no médium. Para ela está falando só com o dialogador. Ela não prestou atenção que tinha um intermediário aí, que era o médium. Ela não prestou atenção. Para ela está falando diretamente com o dialogador. Ela não presta atenção naquele processo. Espírito passa o pensamento para o médium recebe esse pensamento no seu cérebro perispiritual, e aí o espírito vai agir sobre as células nervosas do médium para atingir a parte do cérebro que é responsável pela fala do médium. E aí o médium processa e transforma aquela imagem, aquele pensamento em palavra. Ela não percebeu nada disso. Ela não percebeu nem que tinha intermediário. Nem percebeu que era o médium. Quando ele diz, não é eu mesmo, só o seu corpo, ela diz meu corpo, naquele momento é que ela vai perceber que tem um segundo elemento na história, que é o médium. E aí, quando ela presta atenção, ela vê o médium. E aí ela diz: esse corpo não é o meu. Esse corpo não era o meu. Então, ela nem tomou conhecimento que tinha médium. Não tomou conhecimento de nenhum processo daquele que nós estudamos ontem. Agora está tão automático nela que ela não prestou atenção nisso. Para ela está falando com o dialogador direto. Não presta atenção, não percebeu que tinha alguém mais ali, né? Aí ela diz: que é isso? Esse corpo não é o meu, feitiçaria. Não, diz o dialogador, é obra da misericórdia de Deus. Ele deixa que a gente, quando não tem mais corpo físico, mas precisa conversar, fale através de outra pessoa. É assim como quando a gente fala pelo telefone. Que coisa esquisita! E agora eu vou ficar aqui nessa mulher? A médium era uma mulher. Não! Isso foi só para você perceber que continua vivendo. Agora você vai se encaminhar no mundo espiritual com a ajuda desses mensageiros do Senhor, de que eu lhe falei e que você está vendo. Então, agora é que ela começa a tomar noção do que está acontecendo à volta dela. Ai, não estou entendendo muito, não, mas estou tão cansada. Eles vão cuidar de você, levar você para repousar. Depois, quando você acordar, saberá mais coisas. Em tudo isso está a mão de Deus, nos amparando a todos, conforme Jesus nos ensinou. Fique confiante, viu? Então a gente percebe, gente, que esse testemunho dessa companheira é um testemunho semelhante
ou melhor, no caso dela, há muitos outros espíritos do plano espiritual assim, nessas condições, que não têm a mínima ideia do que está acontecendo com eles. Não tem a mínima ideia, né? E ainda mais ela sendo de outra religião, ela jamais poderia, né? Eu tenho muitos, Ou olha, eu já veio na mesa uma vez um espírito que ele era evangélico, nossa, e ele tomou conhecimento, já tinha conhecimento que ele tinha desencarnado, e ele estava à procura do céu, né, ou esperando Jesus, uma coisa assim. E ele estava completamente revoltado. E quando ele percebeu que ele estava numa casa espírita, então ele ficou mais revoltado ainda, mas revoltado com o pastor, que passou toda aquela ideia, né, da vida futura de uma maneira equivocada, e ele descobria assim que não era nada daquilo. para esses irmãos é um choque, Revoltado. porque quando ele morre, ele espera encontrar aquilo que ele acredita que foi dito para ele. E quando, principalmente, se acontecer, né, vamos imaginar que um companheiro tenha cometido muitos equívocos e ele, próximo à morte, tenha se confessado ao padre, entendeu? O padre tenha perdoado os pecados dele, ele tenha contribuído, vamos dizer, se ele é evangélico, lá com a igreja, se ele é se ele é evangélico, ou melhor, se ele é católico, contribui com a igreja, se ele é evangélico, pagou o dízimo, né? No caso da Igreja Católica, perdoa os pecados, perdoa teus pecados, antes de morrer eu te dou extrema-unção, reza aí, Pai Nosso, Ave Maria, vai em paz, meu filho. Morre. Quando ele chega no plano espiritual, cadê o paraíso? Afinal, o padre, o quê? Perdoa os pecados dele. Deu a extrema-unção. Disse que ele ia ficar, ó, joinha, joinha, joinha. E ele desperta do plano espiritual e vê que a situação, tipo André Luiz, é daquele tipo. Imagina o desespero. Fui enganado. É principalmente aquele que são praticantes, né, da religião. Faz, dá sua trabalha, faz as suas atividades dentro da igreja. E ele Exatamente. bota na cabeça que ele vai chegar, vai ficar sentado ao lado de Jesus, né, de Deus, Aqueles que não nossos vai sofrer. muçulmanos fanáticos, né? Que resolve se explodir alguma coisa achando que quando chegar no paraíso vai encontrar 40 mil virgens. Agora, pensa, vamos analisar essa situação aí. Esse sujeito acha, olha a coisa absurda, que Deus vai premiá-lo com sexo desregrado, não é? Porque ele quer 40 mil virgens, que para elas ficarem servindo amêndoas, uvas e vinho para ele. Qual a ideia? Já pensar isso? Qual a ideia desse cara achando que ele vai para o paraíso e vai reganhar 40 mil virgens? É porque ele quer o quê? Ele quer fazer sexo com 40 mil virgens. Então, ele vai ganhar um harém, né, de 40 mil virgens. E se são virgens, são tudo meninas novinhas, não é? Vai pensando, vamos analisando 40 mil virgens. Então, ele vai ganhar um harém com 40 mil meninas de 13, 14, 15, 16 anos, para ele fazer sexo eternamente. Cada noite é uma. Então, na cabeça dele, Deus, né, vai dar para um psicopata, porque uma pessoa que quer 40 mil virgens nessa faixa etária para fazer sexo eternamente com as 40 mil virgens, é um psicopata sexual. No mínimo.
um psicopata sexual. Aí a criatura acha que Deus vai fazer isso. Porque se a gente analisar ao pé da letra, é isso. Ele é um psicopata sexual. Além de ser psicopata sexual, é um assassino, porque para ganhar essa coisa, ele precisa matar 1 ou 100 mil pessoas. Fala, Carmen. Então, eles já são educados dessa forma, é a cultura deles, não é? Então, eles fazendo isso para Deus, vai ser tudo permitido para eles. Quer dizer, Eu acho que é 40, eu acho que não é 40 mil, não, acho que é só 40. 40 mil, é, 20 ou 40 mil é a mesma coisa, loucura, eu né? acho que é 40 virgens, 40 É virgens, 40 virgens, isso não é? mesmo. A Rose botou mais 1.000 aí. Mas, de fato, 40 e 40 mil dá no mesmo, que é impossível a criatura, né? Você matou alguém. Perguntou com o quinto mandamento, não matarás. E vou te dar um prêmio por você ter matado um filho meu. Um só não, porque quando o cara explode um negócio desse, ele mata inúmeras pessoas, né? Como aqueles que derrubaram as torres gêmeas. 2.000 e poucas pessoas morreram ali. Por causa disso, cada um, cada um daqueles psicopatas, agora vão se tornar psicopatas sexuais. Eles vão receber 40 virgens. E virgens é tudo menininha. Para eles fazerem sexo durante muito tempo. Que loucura! Que loucura imaginar que Deus vai dar esse presente a alguém. Sexo desenfreado, detalhe, depois da morte. Depois da morte. Quer dizer, ele quer manter a vida material aqui ativa, né? Ele quer manter essa vida material, porque isso é vida material, o sexo aqui na Terra. Ele quer perpetuar esse prazer material, né, do sexo no plano espiritual. Meu Deus! Então, coisa absurda, né? Então, como a nossa amiga Maria Ana Constantino estava falando, essas pessoas se sentem traídas. Imagina um psicopata desse. Quem é um psicopata? Vamos dizer que não vamos discordar. Pessoa que bota dinamite no corpo e se explode é um psicopata. Desequilibrado mental. Agora vamos pensar, como é que essa criatura, quando despertar, não vai encontrar nenhuma virgem? Nenhuma. Vai encontrar muita dor e sofrimento. Ela vai se sentir o quê? Traída, enganada. E vai ser difícil. Outra coisa, gente, vamos lembrar que não são todos os muçulmanos que pensam assim, tá? É uma parte daqueles que interpretam o Alcorão de forma totalmente equivocada. Na verdade, eles nem estudam o Alcorão verdadeiro. Eles estudam vou usar o termo, né? É uma versão do Alcorão que foi escrita por um profeta dissidente, lá do passado. Então, o indivíduo, também um doente mental, interpretou o Alcorão ao modo dele, de acordo com as doenças dele, e escreveu uma nova versão do Alcorão onde fala sobre isso, sobre jihad, como vingança, e não é sobre as 40 virgens, sobre matar, essas coisas todas. Então, esse pessoal que é desequilibrado, fanático, eles escolhem o que eles vão seguir. Ah, eu prefiro esse aqui, porque esse aqui está mais em acordo comigo, tem mais sintonia comigo, mais afinidade comigo. Eu sou violento, eu gosto da violência, então vou preferir esse daqui. Aquele que não é violento, continua lá o seu Alcorão, porque o Alcorão só fala de amor.
só fala de amor. Mas essa versão repaginada só prega violência. Só prega violência. E não importa se é criança que eles têm que matar, se é idoso, se é adulto, se é... Não importa. Se tem que explodir hospital, escola, para eles é indiferente. Eles acham que tem autorização divina para fazer isso. Então, são pessoas desequilibradas. Né? Como qualquer terrorista, é um desequilibrado, né? Merecedor das nossas preces. Então, esse companheiro, chegando no plano espiritual, ele vai ficar totalmente perdido, mais desequilibrado. E aí virá a tal vingança. Me enganaram, me enganaram. E aí imagina, né, a tortura dele, né? Coisa terrível. E aqui essa nossa companheira encerra dizendo assim, porque ele falou para ela, depois, quando você acordar, saberá mais coisa. Em tudo isso está a mão de Deus, nos amparando a todos, conforme Jesus nos ensinou. Fique confiante, viu? E ela diz, está bem, eu confio em Deus. E adormeceu, sendo recolhida pelos amigos espirituais, para mais tarde despertar o amparo deles, um pouco mais esclarecida sobre a sua situação. Aqui, né, nós vamos ler o capítulo 10, é uma história que nós lemos quando nós começamos a estudar esse livro. Houve uma citação dessa passagem, desse caso aqui, atendendo o psiquiatra. Mas nós vamos ler de novo. Aí eu vou pedir para a Carmen. Carmen, lê para a gente. Esse 10 atendendo o psiquiatra. O 10. Liga seu microfone. Eu não achei esse capítulo 9, o que você estava falando, eu não achei. E o 10 meu é concluindo a manifestação. Você deve estar na segunda parte. Ah, então é isso, Rose. O capítulo 10 está na página 141, que esse livro é dividido em três partes. Primeira parte, segunda parte, terceira parte. A terceira parte é exemplos e casos. 141, que você disse? Ah, sim, tá certo agora. Por isso que eu não estava achando nada que você estava falando, mas tudo bem. Depois eu leio. Tá bom, 141. Olha, Ah, a dialogadora fez a saudação inicial, acolhendo o espírito, que perguntou: que estou fazendo aqui? Que lugar é este? Deve ter acontecido alguma coisa com a sua saúde. Por isso, você está num pronto-socorro espiritual. A dialogadora era iniciante, não sabia ou se esqueceu de que não se deve falar assim ao comunicante. Aí ele tem uma notinha aqui, vê na terceira parte desse livro, em começando o diálogo, o que não dizer. Fortemente desagradado, ele irrompeu. Que pronto-socorro! Minha saúde está ótima e nada me aconteceu. Sou médico. Que história é essa de pronto-socorro espiritual? A dialogadora tentou argumentar de várias formas, mas o desequilíbrio no ânimo do comunicante, em função de afirmativa inicial, não ser adequada, já acontecera e ficou difícil conversar com ele. Então ela pediu o auxílio de um dialogador mais experiente que disse: desculpe-nos o mal-entendido. Muitas vezes não sabemos lidar corretamente com as palavras. Permita-me perguntar: qual a sua especialidade como médico? Porque temos aqui muitos doentes que precisam de atendimento. Nesse caso, me coloco à disposição. Sou psiquiatra e gostaria de ajudar. Ficamos felizes com sua ajuda. Por favor, converse com esses outros médicos que aí estão fazendo a triagem dos enfermos.
O comunicante esboçou um sorriso e disse: Já sei o que aconteceu. Ao que você está se referindo? A moça que veio falar comigo antes de você pertence ao grupo de desequilibradas, que poderei ajudar no tratamento. Agora eu entendi a colocação. Pronto socorro espiritual. Coitada, eu fui muito indelicado. Não fora bem isso que acontecera, mas pensando assim, ele se acalmou. Disse então o dialogador: Os companheiros médicos aguardam sua ajuda. Estou pronto, vou falar com eles. E dirigiu-se ao encontro dos amigos espirituais, que fraternamente, no momento certo e com as palavras adequadas, o fariam entender a situação de espírito desencarnado, continuando a viver no plano do além. Quando percebeu-se que o psiquiatra não sabia que tinha morrido. Aí ele, como médico, está acostumado ao quê? A ir a prontos socorros, né? UPAs, né? Clínicas. E ele não tinha noção que tinha desencarnado. Então ela fala pronto-socorro espiritual. Ele é maluca. Existe pronto-socorro espiritual. Existe pronto-socorro. Então, ela começou falando, usando um termo, inclusive aqui eu queria que fizesse uma correção. Está escrito assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No final do sétimo parágrafo, mais ou menos assim, ó, a dialogadora tentou argumentar. Aí embaixo tem assim, uma nota de rodapé. Vê na terceira parte, não tem? Não é a terceira parte, é a segunda parte. Então, corrija aí. Segunda parte. Houve um errinho aqui. É segunda parte deste livro, em Começando o Diálogo, o que não dizer. Esse Começando o Diálogo quer dizer, segunda parte. Embaixo de Começando o Diálogo, você bota capítulo 1, página. Capítulo 1, página 41. Na página 41, eu acredito que todos os livros sejam iguais. Então, ó, ver na segunda parte deste livro em Começando o Diálogo. Começando o Diálogo é o capítulo 1 da segunda parte. Na página 41, que não dizer. Vamos olhar a página 41. Procurem aí a página 41 do livro. Deixa esse marcadinho lá que a gente vai voltar para lá. Na página 41, quem tem o livro, está escrito assim, ó, o que não dizer, acharam? É o que nós não devemos dizer. Vamos ler aqui, ó. Não devemos dizer a todos os comunicantes: você já morreu, você desencarnou. Somente diremos ao espírito que ele desencarnou quando percebermos que ele pode aceitar essa realidade com alguma serenidade. De outro modo, ele se afligirá e agitará por desconhecer como é a vida espiritual. Esse psiquiatra não sabia como era. Em que despertou e não saber o que lhe vai acontecer. E o dialogador precisará acalmá-lo e lhe assegurar que está entre amigos. E será ajudado, se resolverá. Mas, às vezes, o diálogo nem será mais possível. Foi o caso dela. Depois que ela disse que ele estava do pronto-socorro espiritual, ele se agitou. E aí ela não conseguiu mais dialogar com ele. Ela não conseguiu mais, né? Porque ele disse que história. Eu voltei ao capítulo 10, da página 141. Que história é essa? Né? Que pronto-socorro? Minha saúde está ótima. Nada me aconteceu. Sou médico. Que história é essa de pronto-socorro espiritual? Acabou. Ela não tem mais condição de dialogar com ele.
Olha o que diz aqui. A dialogadora tentou argumentar de várias formas, mas o desequilíbrio no ânimo do comunicante, em função da afirmativa inicial não ser adequada, quer dizer, pronto-socorro espiritual, já acontecera e ficou difícil conversar com ela. Então, a dialogadora, pediu auxílio de um outro dialogador do centro espírita, mais experiente, que disse: ele foi falar com o espírito, desculpe-nos o mal entendido. Desculpe-nos o mal entendido. Porque, como disse lá no primeiro capítulo da segunda parte, né, nesse item, o que não se deve dizer, nós temos que tomar muito cuidado. Temos que prestar atenção para ver se o espírito já tem consciência da sua situação atual. E o que você vai dizer pode chocá-lo. Pode chocá-lo. Ainda mais ele é um médico, pronto-socorro espiritual, é louca. Aí, no final, ele já fez uma brincadeira. O que ele falou? Quando o outro dialogador o convidou para ajudar, sabedor que ele era médico, mas não disse que ele tinha morrido, ele resolveu fazer uma piada. Não foi? Ele falou, Fernando. Aí ele diz assim: já sei o que aconteceu. O espírito falou, do psiquiatra. Aí o dialogador falou: ao que está se referindo? A moça, quer dizer, a dialogadora, que ele não reconhece como dialogadora, a moça que veio falar comigo antes de você pertence ao grupo de desequilibrados que poderia ajudar no tratamento. Por quê? Se o médico falou assim, olha o que o dialogador falou para ele: permita-me perguntar, qual a sua especialidade como médico? Porque temos aqui muitos doentes que precisam de atendimento. E ele disse: sou psiquiatra, coloco-me à disposição. Então ele disse: se eu me coloquei à disposição como psiquiatra, o espírito pensando, e fui aceito, isso aqui deve ser um manicômio, deve ser um hospital que tem doentes mentais. Por quê? Se ele disse que aceita minha ajuda, e eu sou psiquiatra, aonde que o psiquiatra vai trabalhar? Não é? Então, por isso que ele falou: ela deve pertencer ao grupo de desequilibradas que poderia ajudar no atendimento. Agora eu entendi a colocação. Pronto, socorro espiritual. Coitada, eu fui muito indelicado com ela. Então, ele acha que ele foi indelicado com ela quando ele falou: sou médico, que história é essa de pronto-socorro espiritual? Percebeu? Porque ela, como uma dialogadora inexperiente, não se preocupou em verificar se ele tinha já noção do que estava acontecendo. E ele não tinha noção nenhuma, nenhuma. Então, ela foi afoita em dar a ele, né? Tanto que ele diz aqui, o dialogado, a Terezinha Oliveira diz aqui no final: e esse espírito dirigiu-se ao encontro dos amigos espirituais que fraternamente, no momento certo, numa até, né? Sublinha esse, no momento certo e com as palavras adequadas, o fariam entender a sua situação de espírito desencarnado, continuando a viver no plano do além. Porque, às vezes, né, nós somos muito afoitos, querendo logo, não pode, o espírito não pode ficar sem saber que não morreu. Quem disse isso? Tem que ser afoito, tem que aguardar, né? Ver a situação do espírito, qual é, se ele está preparado para receber essa notícia. E a gente vê que ela perdeu totalmente as condições de continuar com aquele atendimento. Ela perdeu, porque ele se dispôs com ela, e ela percebeu isso, tanto que ela chamou o outro dialogador. Tem um companheiro aqui, um companheiro com Samsung, eu ainda não identifiquei quem é,
Porque não tem o nome da pessoa. Eu sei que está aqui a Ana Constantina, a Márcia, a Inês, Dulcineia, Carmen, mas tem uma. Quem é essa pessoa que está com o Não é telefone Joana, não? Não é Joana, não? escrito Joana? Eu não sei quem é. Pode se identificar aí, por favor? O telefone, é só desligar o microfone e falar o nome, porque está assim só Samsung. A pessoa não, eu não quero se identificar, eu não consegui captar o nome da quem é a pessoa, né? Mas tudo bem, vamos lá. Capítulo 11. Com um brilhante do luto. Seu espírito, depois de conscientizado sobre seu estado e da necessidade de se melhorar. Aqui, o espírito já foi conscientizado sobre o seu estado e a necessidade que ele tinha de melhorar. Então já é diferente, né? Eu vou ter que esquecer essa personalidade, disse ele, acalmar minha mente, porque isso é um tormento. Lembre-se que você é o filho de Deus. Eu, filho de Deus, disse a ele desalentado. Sim, e nós, filhos de Deus, pronto, ele já se incluiu, ó. O dialogador já se incluiu. Somos tão valiosos como um brilhante. Então, ele já mostrou para esse espírito que já tem consciência que está desencarnado, já tem uma certa consciência da sua situação espiritual, tá? Que todos nós somos valiosos para o Pai. Não importa se você é um desencarnado, se você é um encarnado. Não importa se você se considera um pecador, né? Um equivocado, como diz Joana de Ângeles, ou não. Somos todos filhos do mesmo. Somos todos valiosos. Aí ele diz, só que às vezes, continua o doutrinador, nos deixamos cair no lodo e ficamos revestidos de manchas e excrescências, parecemos, olha aqui, ó, parecemos, é bom sublinhar isso, né? Parecemos perder nosso brilho espiritual. Achei muito interessante isso aqui. Parecemos. Então, olha só, mesmo que uma pessoa tenha descido no nível moral ao mais baixo possível para o ser humano, ele continua a ter o seu brilho espiritual. Mas ele pode estar tão recoberto, né, de miasmas, de todas aquelas, vamos dizer assim, fluidos degradantes, contaminados, né? Pode estar tão revestido de dores, que parece como perdeu a sua luz. Mas o espírito nunca deixa de ter a sua luz. Então é muito interessante isso aqui, né? Parecemos, ele pode estar envolvido pela sombra mais densa possível, mas ele nunca perde a sua luz. Por quê? Porque essa situação de envolvido pelas sombras mais densas é temporária. Sempre será temporária. Ah, mas ele está nessa situação, passando a ambulância aqui, ele está nessa situação há milhares de anos, vamos dizer. Mas o que são milhares de anos em comparação com a eternidade? Nada. Nem uma gota d'água num copo. Não vou dizer nem no oceano, né? Num copo. Nem, nem uma gota d'água num copo como esse.
não é nada. O que são 10 mil anos, 5 mil anos, 15 mil anos, em relação ao infinito, à imortalidade? Nada. É algo temporário. Um dia, por mais absurdo que seja para alguém, essa criatura está envolvida na mais profunda sombra, será um Cristo. Será um Cristo. É aí que muita gente se arrepia e diz: eu paro por aqui, porque não é possível. A criatura que fez isso, lista o nome, né? O lista, faz a lista daquilo que ele fez. Não pode jamais. Não. Ele será um Cristo, como Jesus. Por quê? Porque essa situação de sombra que ele está hoje, que ele se encontra hoje, é temporária. É temporária. Né? Então, é o que ele quis dizer aqui. Parecemos perder nosso brilho espiritual. Foi o que me aconteceu. Aí ele, ó, foi o que me aconteceu, foi o que me aconteceu. Chega, porém, um dia em que manchas e excrescências, é o dialogador falando, né? Porque quando ele diz aqui, ó, nos deixamos cair no lodo, e ele falou que essa situação é temporária, porque se nós parecemos perder o brilho, mas na verdade nós ainda temos. Ele já se animou. O que aconteceu comigo? Né? E aí ele diz: chega, porém, o dia, o dialogador falando, em que manchas e excrescências vão sendo retiradas, pouco a pouco. E com o nosso esforço, olha aqui, e com o nosso esforço, voltamos a brilhar. Opa, mais uma vez, ele está mostrando aqui. Se eu volto a brilhar, é porque eu não perdi a luz. Porque se eu perdesse a luz, eu não voltaria a brilhar. Porque para isso Deus nos criou, para brilhar. Brilhe a vossa luz, disse Jesus. Então, gente, pode parecer, né, para a gente, para quem não está ligando muito para essas coisas, que isso não tem importância. Mas, gente, para alguém que está numa situação difícil, tá? Para alguém que está numa situação difícil, esse tipo de informação de que você não está sozinho, de que você vai ter recuperação, isso aqui é uma coisa extraordinária. É uma coisa extraordinária. Isso está em Mateus, é isso que eu estava procurando aqui. Brilhe a vossa luz. Mateus, capítulo 5, versículo 16. Né? Vamos aí, eu gosto sempre de botar a referência bibliográfica. Mateus 5,16. E aqui diz assim, ó, no Evangelho. Deixa eu só um instantinho. Mateus 5,16. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Entendeu? Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Esse Mateus 5,16 está do Sermão da Montanha, tá, gente? Faz parte do Sermão da Montanha. Então, assim disse Jesus no Sermão do Monte. Aí ele, Espírito, diz assim: mas eu sou treva, não sou capaz de amar, e até agora só fiz o mal. Aí o dialogador vai dizer para ele: não somos treva, não. Ninguém é. Somos todos luz. Apenas essa luz
Apenas está essa luz revestida de pó, mergulhada em lama embaçada. E o nosso trabalho é para retirarmos tudo isso que em nós é indevido. Então, foi o que nós falamos ontem. Você só está temporariamente coberto de lama, de sombra. Vou conseguir isso como? Confiança, diz o dialogador. Os bons espíritos que o estão ajudando creem em você, porque sabem que você é um espírito filho de Deus, cheio de potencial como qualquer um de nós. Tem de vencer essas barreiras, encontrar experiências renovadoras e finalmente voltar a confiar em você mesmo. Eu tenho chorado muito, diz ele, lembrando da minha infância, meus descaminhos. Olha aí, espírito que sofreu muito, está sofrendo, precisa das nossas orações. Também foi o que nós estudamos essa semana, no Sermão do Monte, lembra? Mas vai se equilibrar, diz o doutrinador. Vai encontrar estabilidade na nova direção de vida. Não há outra opção. Engraçado, a gente chega a um ponto e não há outro caminho. É aquela coisa, às vezes, quando você chega no fundo do poço, você vê que não tem outro caminho. Você chegou no fundo do poço. Né? De fato, porque o nosso livre-arbítrio vai até certo ponto. Então, aqui, ó, eu tenho chorado muito, lembrado da minha infância e meus caminhos, mas vai se equilibrar, diz o doutrinador, vai encontrar estabilidade e uma nova direção de vida. Diz o espírito. Não há outra opção. Não há outra opção. O espírito reconhece. Engraçado, diz ele, a gente chega a um ponto e não outro caminho. Quer dizer, quando você chega ao fundo do poço, você vê que não tem mais para onde ir. Só o único jeito é olhar para cima. De fato, diz o dialogador, o nosso livre-arbítrio vai até certo ponto. Nós, espíritos imperfeitos de terceira ordem, nosso livre-arbítrio é de acordo com o nosso grau de evolutivo. Ele só vai até um certo ponto. Será que o espírito de terceira ordem tem o mesmo livre-arbítrio que Jesus? Claro que não. Nosso livre-arbítrio é de acordo com o nosso grau evolutivo. Como diz o outro, né? Caçar o meu livre-arbítrio. Caçar o meu livre-arbítrio. Vamos pegar o livro dos Espíritos, aí, eu esqueci de falar para vocês. Vamos abrir na questão 634. O companheiro do Samsung saiu e a gente não soube quem ele era. Ele não quis se identificar. 634 do Livro dos Espíritos, na parte terceira, capítulo 1, da Lei Divina Natural. 634. Perguntam assim, lá de Kardec pergunta aos espíritos, por que está o mal na natureza das coisas? Falam do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? E eles dizem, já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Isso é o que está na questão 115. Ele até assinala a questão 115 aí, né? Simples, a gente não precisa pegar agora, não. Simples e ignorante. Deixa eu só estou vendo outra coisinha aqui. Aí ele diz aqui, Deus deixa que o homem escolha o caminho, né? Ele tem livre-arbítrio. Tanto pior para ele se toma o caminho mau, mais longa será sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Aí aqui, vamos dar um pulinho lá no Livro dos Espíritos, a questão 119. Vamos voltar lá no início. 119.
que está na parte segunda, capítulo 1 dos Espíritos. Na 119, Kardec pergunta: não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Aí eles respondem: se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Deixa o livro dos Espíritos aberto aqui, na questão 119, não fecha, não. Vamos voltar aqui para Terezinha Oliveira. Deixa o livro aí aberto na questão 119. Vamos lá para Terezinha Oliveira. Aí a Terezinha Oliveira, aqui diz assim: quanta ilusão não é? Porque ele falou, de fato, porque o nosso livre-arbítrio vai até certo ponto. Quanta ilusão não é? E quando em nosso livre-arbítrio chegamos a um ponto que não vai nos trazer mais nenhuma experiência ou benefício, a misericórdia divina começa a nos impulsionar para cima e para o alto. Quer dizer, chegou ao fundo do bolso. Não pode mais ir a lugar nenhum. Aí a pessoa cai em si. Aí a misericórdia divina começa a nos impulsionar para cima e para o alto. É o que está acontecendo agora para você. É para cima, para o alto, murmurou ele, triste, entre triste mas esperançoso. E nessa nova disposição de ânimo, o pecador, na verdade, como diz Joana, é o equivocado, arrependido, se encaminhou, quer dizer, o espírito, se encaminhou com a ajuda dos amigos espirituais para suas novas oportunidades de aprendizado e reparação dos males cometidos e reajuste. E aí ele foi que. Vamos voltar agora ao Livro dos Espíritos, na questão 125, que está pertinho da 119. É só virar uma folha. 125 para encerrarmos. Lá na 125, pergunta os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Eles devem querer saber. Esse irmão aqui, se equivocou a beça, ele poderá chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros espíritos que estão em melhores condições que ele? Os espíritos respondem sim, mas as eternidades serão mais longas. Ele vai demorar um pouquinho mais. Por essas palavras, aí tem uma notinha de Kardec, né? As eternidades se deve entender a ideia de que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver, ideia que revive todas as vezes que sucumbem numa prova, né? Então, é aquela coisa, aquele que está buscando ainda o caminho do mal, ele um dia será o Cristo, mas só que ele vai demorar mais tempo que aquele que está sempre trabalhando por se melhorar. Isso é lógico, né? Ana Constantino, lê para a gente a 126. Liga teu microfone. Não fecha aí o Livro dos Espíritos, não. 126. Os espíritos que chegaram ao grau supremo de perfeição, depois de terem passado pelo mal aos olhos de Deus, têm menos mérito do que os outros? Deus contempla os transviados com o mesmo olhar e os ama a todos com o mesmo coração. Eles são chamados maus porque sucumbiram, antes não eram mais que simples espíritos. Deus não vai olhar para aquele que se transviou
e que depois chegou lá de olhar diferente daquele que veio caminhando sempre, se esforçando. Ele ama a todos com o mesmo coração, com o mesmo carinho. Nós só usamos a palavra maus para classificar aqueles que estão praticando lutas contra a lei divina. Antes deles buscarem o caminho do mal, eles eram simples espíritos. Agora, como se desviaram, a gente diz que ele é mau. Mas quando ele sair dessa situação negativa e procurar o caminho do bem, ele vai caminhar para sempre para o alto, sempre. E Deus o ama como ama todos os outros. Mas ali é 127 para a gente. Rose. É, a 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? São criados iguais, porém, não sabendo de onde vêm, precisa que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Só. A pergunta de Kardec. Ele quer saber se os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais. Você pode até depois desse ponto de interrogação abrir um parênteses e botar a questão aqui, ó, Livro dos Espíritos 115. Porque Kardec, ele quer saber se os espíritos são criados iguais. Ora, na 115 já disse, todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Então, bota aqui, do lado da pergunta 127, Livro dos Espíritos 115. Kardec já sabia a resposta, mas ele quis perguntar de novo. Então, o Espírito diz: são criados iguais, quer dizer, ignorantes, porém, não sabendo de onde vem. Preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Ninguém sabe de onde vem. Somos criados ignorantes. Então, o livre-arbítrio, nós vamos, depois de muito tempo, é claro, né, de espírito criado, adquirir o livre-arbítrio. Não é logo assim que é criado. Com o passar do tempo, a gente adquire o livre-arbítrio. E através do uso do livre-arbítrio, que vai haver o quê? A diferenciação entre os espíritos. Porque aqueles que usarem mal seu livre-arbítrio vão ficar mais atrasados em relação daqueles que estão usando o bem e o livre-arbítrio. Vai fazer, é igual aluno na escola. Todo mundo começou o ano igual. Agora, aquele aluno que estuda e se esforça vai estar sempre mais adiantado que aquele que não se esforça. Então, eles progridem, os espíritos, mais ou menos rapidamente, como os alunos da escola. Em inteligência, como em moralidade. O aluno mais aplicado se desenvolve mais rapidamente que o outro. Um vai terminar o ano com um conceito, uma nota boa, às vezes tirando 90, 80. O outro talvez chegue ao final do ano tirando 50, 60. Mas todos começaram iguais. Mas vão se desenvolvendo usando o livre-arbítrio, e aí isso vai diferenciando o nível evolutivo, de acordo com a escolha que nós vamos fazendo. Então, gente, semana que vem, a gente vai começar do capítulo 12. Semana que vem, dia 25, vai ser dia 2. 2 do 5. 2 do 5 de 25, capítulo 12, da terceira parte. Ela está na UTI, né? Eu acredito que até final de novembro a gente termine de estudar esse livro, e como eu falei para vocês, ó, vou mostrar aqui novamente, quando a gente terminar de estudar esse livro aqui, opa, cadê o negócio aqui? Nós vamos estudar. Oh, meu Deus, está certo já. Esse livro aqui, ó, do Manuel Filomeno de Miranda, Nos Bastidores da Obsessão. Psicografia de Divaldo Pereira Franco, tá? Pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, Nos Bastidores da Obsessão. Eu já estou mostrando o livro porque você já tem tempo de procurar um sebinho para procurar o livro para adquirir. É um livro maravilhoso do Manuel Filomeno de Miranda. Maravilhoso mesmo, né?
Então, quem quiser já vai buscando aí adquirir esse livro, Dos Bastidores da Obsessão. Então, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje. Quando for lá para as 5h25, a gente retorna para o estudo do livro dos médiuns. Hoje, deixa eu pegar aqui o meu livro dos médiuns, nós vamos começar estudando o capítulo 6 das manifestações visuais, questão 100, tá? A questão 100 de O Livro dos Médiuns. Então, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus pela oportunidade que ele nos deu, que através desses depoimentos desses companheiros, né, quanta coisa aprendemos, né? Eles nos ajudam com o depoimento deles. E aí a gente já, dependendo do caminho que a gente está trilhando, aí a gente começa a fazer o quê? Opa! Vou mudar o rumo da minha caminhada, porque olha quanta oportunidade eles nos dão. Então, que o Senhor nos abençoe e abençoe esses irmãos que tanto têm nos ajudado com as suas experiências. E que Francisco de Assis sempre nos envolva com a sua infinita misericórdia. Então, vou dar uma paradinha aqui, tá? Carmen, posso passar para você? Ó? O anfitrião, tá legal.